nosso convidado de hoje começou com violão na infância e já chegou a juiz de uma cidade bíblica. E não para por aí. Ele é um artista que canta, compõe, atua, dirige, escreve, produz, não para nunca. É o José Rubens Chasserro. Não é o Xaxá, Tílio? É, José Rubens Xaxá. Xaxá, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nossa, eu estava louco para vir aqui. Seja bem-vindo. E a gente estava louco para ter você aqui. Xaxá, vamos começar falando o seguinte. Aos 10 anos de idade, você ganhou um violão. Sim. Com 12 anos, você participou de um festival de música em Santos, que é a sua cidade. E começou bem, porque levou, acho que, o terceiro lugar, Terceiro lugar. Tá. Alguém da família tinha ligação com a música? Como é que apareceu esse violão? Olha, minha mãe cantava muito bem, sempre cantou muito bem, embora nunca tenha decorado uma letra sequer, mas ela cantava muito bem. E meu pai promovia uns saraus assim em casa, com violeiros, com violinistas em casa, e aquilo parece que me despertou em mim um interesse maior pela música. Além de sempre cantar bem, eu sempre cantei muito bem com a ajuda da minha mãe, ouvindo ela cantar. E sempre me destaquei muito como cantor. Depois eu entrei para o coral infantil de Santos, assim, e sempre me destaquei como solista. E fui me enchendo de razão, assim, achando que eu ia ser um cantor, que eu ia ser um compositor, né? Por ter participado desse festival. Então eu tinha traçado o meu caminho, assim, para a música, né? Para a composição, até que o teatro atravessou minha vida e me arrastou. A gente vai falar disso já já. A gente vai chegar lá. Vamos falar do seu sobrenome, Chasserro, que você abreviou para Xaxá e todo mundo te chama assim, sempre te chamou. Isso. Então vamos fazer uma pequena genealogia aí para a gente conhecer a origem desse nome, très chique. Então, o Chasserro é um sobrenome francês, eu venho da nobreza, da nobreza napoleônica, né? Esse meu tataravô aí, ele foi general do exército de Napoleão e ganhou o título de barão depois que ele foi afastado porque tomou um tiro na cara. E aí, então, assim, tem um lado da nobreza napoleônica, mas quando chegaram no Brasil já estava todo mundo falido, né? E teve um outro Chasserro importante também, que foi um Émile Chasserro, que na França foi um dos criadores do cinema, junto com os irmãos Lumière e tal. Ele inventou um cinematógrafo, que é aquela coisinha que roda e que vai projetando imagens. Aquele foi o avô do cinema, a bem dizer, né? Então eu tenho esse pezinho também no cinema, né? Agora, essa nobreza não me vale nada a não ser a pose, né? Por parte de mãe são todos quitandeiros, né? São espanhóis quitandeiros que vieram da Espanha, onde eram campesinos, né? E então fundiu essa coisa assim, eu sou um pouco nobre e um pouco quitandeiro. Quitandeiro. Aqui deu uma mistura boa, eu acho. Mas aí, pegando ainda esse veio musical seu, você logo começou a compor também, né? Sim. Fazer letra, música. Você fazia letra, música? Letra e você música eu fazia. Depois que eu mudei para São Paulo, que eu fiz uma parceria com o Cévalo Augusto, que era muito melhor que eu em termos de violão e tal, que eu fiquei meio acanhado de tocar e eu comecei a virar o letrista da música, né? Tem várias músicas gravadas no próprio disco do Cévalo, com a Salmazo, Mônica Salmazo, com a Elza Soares, né? São todos uns troféus assim, que eu carrego na vida, ter sido gravado por essas cantoras tão fabulosas. Mas você compõe, inclusive, para peças também, Para né? peça de teatro Lá também. na escola você já fazia isso? Né? Sim, quando eu comecei no Teatro Amador, eu aproveitava e também... entrei no teatro por parte da música, né? Que eu comecei a fazer música para Teatro Amador, em Santos, e eu dava muito palpite, né? E o diretor encheu o saco dos meus palpites. Eu falei, nada presta, então sobe lá e faz, vamos ver se você sabe fazer. Aí eu comecei a dividir o teatro e a música, e isso aí, essa divisão foi até muito pouco tempo, né? Porque quando eu mudei para São Paulo, eu ainda era cantor, eu cantava na noite em São Paulo, né?
no áureos tempos da Henrique Schaumann, que tinha aqueles bares fabulosos de música, né? E eu tinha uma banda muito boa, tinha o Escova era percussionista, os irmãos Garfunkel, que era da minha banda, o próprio Cévalo Augusto, enfim. Eu tive uma passagem porque eu estava me firmando ainda no teatro e a música me segurou uma parte financeira muito boa nessa época. Você começou no grupo de teatro amador Tecla, de Santos. Isso, o teatro amador em Santos, que me deu uma boa base, porque o teatro amador de Santos é um teatro muito respeitado, né? Eu Forte. sempre que a gente chegava nos festivais, assim, de teatro, e era uma coisa, assim, que eles incensavam demais a qualidade do teatro santista, né? E isso me fez criar coragem de mudar para São Paulo e me profissionalizar muito rápido, né? Mas, Xaxá, antes disso, Vamos lá. com apenas 16 anos, você já passou a escrever e dirigir peças, né? Exatamente, Então, acho que desde menino você já tinha histórias aí para contar. De onde vinha essa necessidade de se expressar através da ficção? Olha, eu brincava muito sozinho, entendeu? Na infância. Eu tinha amigos assim, mas as brincadeiras que eu tenho com esses amigos, de bang-bang, enfim, as coisas, eu não lembro muito, mas as brincadeiras que eu fazia sozinho, de criar histórias, eu era não sei o quê, eu era o pirata, eu era não sei o quê, essa coisa ficou muito forte em mim, sabe? Então, eu acho que veio daí, da solidão da criança, de ter que criar coisas. Então, eu achei muito fácil, assim, quando eu comecei a botar no papel as histórias, entendeu? E me encantou demais eu poder contar história. A princípio em teatro, depois eu fui para cinema também, mas o teatro foi onde eu me centrei melhor na época de teatro amador em Santos. Agora, você estava numa escola que também estimulava muito, no Colégio Canadá. Canadá em Santos, que saudade do Canadá. Vários artistas passaram pelo Sim, Colégio Canadá e parece Nuno que havia um Maia, incentivo muito grande, né? Neila Torraca, todo mundo passou por lá, era um Mamberti. Os irmãos Mamberti também, claro. E tinha uma tradição mesmo de teatro, tinha um teatrinho legal e proporcionava para a gente produzir coisas lá dentro. Mas aí, ainda na música de novo, você começou a cantar em bares aqui em São Paulo, não sei o quê, e você tinha uma banda de rock e uma banda de MPB, como é que... Eu traía um com o outro. O pessoal do rock não sabia que eu era sambista e o pessoal do samba não sabia que eu era roqueiro. Então, era muito gozado, porque o trio de MPB que eu tocava violão e cantava, tinha 2 percussionistas, e na banda eu tocava baixo, na banda de rock, e também cantava. E, nossa, eu morria de medo que alguém soubesse que eu estava cantando num bar assim assado. Ah, te vi cantando samba lá. Cantando samba, ia arruinar a minha carreira de roqueiro, né? E vice-versa. O pessoal do samba também frequentava escola de samba, né? Eu tinha a pretensão de fazer samba enredo para X9 em Santos e tal. Nunca consegui. Mas era muito gozada essa esquizofrenia musical que eu vivia. Você é autodidata, né, na música? Autodidata, Aliás, tudo que eu faço é autodidata, né? Eu nunca tive uma aula de teatro na vida, né? Eu sempre, como o teatro em Santos, como eu te falei, era um teatro muito forte, né? Então, tudo que eu aprendi depois, em termos de aprendizado básico, assim, foi depois que eu me profissionalizei, né? Que eu comecei a ver que tudo que eu fazia tinha uma correspondência nos livros, né? Que eu não tinha lido esses livros, não tinha me formado, né? Então, na minha época não tinha não tinha tantas escolas de teatro como tem hoje e também não havia essa exigência para você se profissionalizar, ter um curso de teatro. Então, eu me profissionalizei a partir do que eu sabia empiricamente, né, como amador. Aliás, você também canta samba de breque e, além do mais, para divertir os amigos, gosta de imitar aí alguns ídolos da nossa música. Você lembra aí de alguma imitação? A gente lembra, né? Olha, uma vez eu fui assistir um show do Nelson Gonçalves e aí no final fui falar com ele, né? Eu tinha um roteiro que eu escrevi, o Beijo 2378/72, e que tinha uma música que eu botei com o Nelson Gonçalves. Aí, quando eu fui falar com ele, eu falei, olha, eu botei uma música sua e tal, você cantando, que é Dolores Sierra, vive em Barcelona, na beira do cais, não tem castanholas, mas faz companhia a quem lhe der mais. Ele falou, boa voz, hein? Boa voz.
Ele era gago. Ele era gago, né? Sim. Eu tinha Clementina de Jesus também, né? É, eu sei que eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. Eu gosto de fazer piadas com essas imitações, né? E aqui em São Paulo você tinha que trabalhar, não é mesmo? E qual foi o seu primeiro trabalho como ator profissional? Olha, eu comecei, e graças a Deus eu comecei com essa santa que eu rezo até hoje, a dona Nídia Alícia. A Nídia Alícia, eu fui fazer um teste com ela e eu falei, eu tenho que passar, que eu adoro essa mulher. Eu tinha visto ela em Santos, conheci ela em Santos fazendo umas palestras lá. E eu passei e eu tive a oportunidade de conviver com a última geração do TBC, que sempre foi uma coisa mitológica na minha cabeça, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e com o Alceu Nunes, que era assistente dela e eu escrevia também. E eu fui fazer esse teatro com ela e ela me ensinou demais. Todos os vícios errados que eu tinha do tempo de teatro amador, eu fui me corrigindo dentro daquela coisa... aquela coisa firme que tinha no teatro, no TBC, que era influência do teatro italiano, dos italianos que vieram dirigir aqui. Então, muita coisa que eu conservo até hoje, quando você fizer uma primeira leitura de um texto, você nunca tentar interpretar, nunca botar muito a mão. Não, bota a mão para baixo, bota a mão para trás e leia o texto, né? O primeiro contato que você tem que ter com o texto é você se inteirar dele, saber do que se trata. Depois você vai começar a interpretar. Isso aqui foi uma coisa tão bacana, porque eu vi que realmente, quando você sai fazendo... na primeira leitura, é uma canastrice sem tamanho, né? Fica fake, né? Tem que entender, né, Tem que entender, o texto. né? Tem que entender. Agora, a Nídia Alícia, durante muito tempo, foi uma grande produtora de espetáculos infantis. Sim. Ela chegou a ter um teatro lá na Vila Mariana. Sim, e tal. sim. Você chegou a trabalhar com ela nas Foi peças lá que eu infantis? comecei, foi lá que eu Foi lá? comecei. Como era verde meu jardim. Eu trabalhei durante um ano com ela. Ela era uma pessoa muito rígida, que... se não fosse assim, eu não teria dirigido tanto tempo a TV Cultura também. Né? E que isso me fez ter uma disciplina assim, que eu não tinha, entendeu? Eu comecei a entender que a técnica está muito mais à frente, ou talvez tenha que caminhar ao lado do seu talento, entendeu? Das suas pretensões do que você pretende fazer. Então, eu acho que essa rigidez me deu um caráter assim de ser uma pessoa mais centrada a hora que pisar no palco, entendeu? Graças à Nídia Alícia. Eu acho a Nídia Alícia assim, fundamental na minha formação. Bom, logo você começou também a escrever realmente para o teatro, que foram encenadas realmente. Tem algumas aqui, como é que é? É Fogo Paulista, Isso. Rádio Bexiga, Isso, é. Acordes Celestinos. Exatamente, é. Né? Teve um espetáculo maravilhoso chamado A Lenda do Piuí, também, que eu escrevi, que é uma peça infantil, mas que eu agora adaptei para cinema, que vou ver se eu rodo. E comecei a me aventurar, porque eu achei que eu tinha jeito para a coisa. Eu não sei se essa coisa ainda vai me proporcionar grandes alegrias ainda, mas naquela época me proporcionou. Eu tenho músicas assim que... Eu tenho espetáculos musicais, por exemplo, esse é Fogo Paulista. Naquela mesma época eu fazia a Ópera do Malandro. E a Tânia Alves foi assistir, né, que ela fazia a Ópera do Malandro comigo, ela foi assistir e se encantou com as músicas e acabou gravando uma música do espetáculo, que também eu fiquei tão orgulhoso, né, de ela ter ido ver um espetáculo. Ela fazia já o espetáculo do Chico, mas ela optou por uma música minha. Eu me senti no sétimo céu, né? Xaxá, a gente tem um primeiro depoimento aí de alguém que fez questão de te mandar umas palavras. Vamos ver quem é? Não sei quem é. José Rubens Chacerro, José Rubens Xaxá, seu Xaxazinho para os íntimos. Meu grande amigo, que bom falar aqui com você. Uma grande persona em foco. Sou muito seu fã, seu Xaxazinho. Nós nos conhecemos em 1978, fazendo a peça É Fogo Paulista, lembra? Era um roteiro a muitas mãos. Você, Sérgio Augusto, o Magrão Garfunkel, o Pratinha Saraiva, eu, até o Escovão estava nessa. Todo mundo escrevendo um roteiro para um show de música que virou uma peça de teatro dirigida pelo grande Mário Mazetti. E desde aí nossa amizade
permanece. Às vezes a gente não se encontra muito, mas a gente sempre pensa um no outro com muito carinho. E no meu caso, com muita admiração, porque você além de ser um ator excelente, é um ótimo dramaturgo e principalmente um grande poeta. Poucas pessoas sabem disso, mas até hoje a minha memória musical afetiva passei ainda pelas canções suas e do Sérvulo Augusto, que eu gosto muito das suas músicas. Adoro o seu trabalho, adoro a sua poesia. Boa sorte, meu amigo. Continua firme na resistência. Estamos aí. Vamos que vamos. Beijo grande. Acabei de falar dele. Pois é. Que ele fazia parte da nossa banda, e essa banda deu origem a esse espetáculo que a gente começou, a princípio, escrever para ser um show, e acabou virando uma peça de teatro que inaugurou o mitológico Lira Paulistana. Lira Paulistana. E era uma peça que falava sobre os bares de São Paulo. Isso, né? Exatamente. Agora, eu tenho uma mágoa que o Lira Paulistana sempre é retratado pela imprensa, pela crítica, e nunca tocaram no Fogo Paulista, que foi a primeira coisa que aconteceu lá. Eu lembro que as pessoas que foram assistir a estreia saíram todos com a bunda manchada de tinta, porque a gente tinha acabado de pintar as arquibancadas. É a prova viva de que foi a primeira coisa que aconteceu no Lira Paulistana e nunca ninguém tocou nesse assunto. E o Lira ficou, vamos dizer, mais conhecido pelo lado da música do que Exatamente. pelo teatro. Talvez tenha sido o problema. E várias peças a gente foram ter sumido da encenadas. história. Várias peças foram feitas lá no Lira Paulistana. Muitas, Brecht, né? tudo. Bom, você continuou fazendo um pouco de tudo quando surgiu a oportunidade de entrar num grupo de teatro que vinha se destacando na cidade. Sim. Você sabe qual é. Sim. Mas a gente conversa sobre isso no próximo bloco, tá? Oba, vamos lá. Voltamos já já com José Rubens Chachá. Estamos de volta para a nossa conversa com José Rubens Chachá. Chachá, com 26 anos, você já era pai de 3 filhos, né? E aí diz que passou alguns perrengues para conseguir aí sustentar a família. Você em algum momento pensou em abandonar essa profissão? Não. Aliás, eu sou muito grato aos meus filhos, sabe? Que sofreram todo esse perrengue comigo e estão aí. Foi difícil mesmo. Passei sérios problemas de ser despejado de casa, sabe? Não ter como assumir as coisas, mas fomos levando. E nunca pensei em desistir, porque eu acho que eu acho que eu tenho mais do que talento, eu tenho vocação para a coisa. Eu acho que isso é o grande impulso que o artista tem que ter, é a vocação, muito mais que o talento, né? Porque a gente enfrenta tanta dificuldade e não desiste, né? Quem tem essa vocação não desiste, é como se fosse um padre, né? O padre que vai... É um sacerdócio mesmo a profissão de ator de teatro, né? Então, eu passei perrengues terríveis, assim, na minha vida, mas estão todos aí formados, são adultos maravilhosos, tanto é que eu casei novamente e tive mais 2 filhos. Vamos para um novo desafio. E agora estou desafio. com outro perrengue de criar esses outros 2. Né? Durante um bom tempo, você disse que vivia dos cachês de publicidade, os cachês de teste. De né? teste, não, porque a publicidade pagava muito bem, né? Eu criei meus filhos, esses 3 primeiros, com essa filosofia de que, olha, a nossa vida vai ser assim. A vida do artista é uma roda gigante. Às vezes está muito bem um dia e depois do mês seguinte está mal, e depois vai estar bem, depois vai estar mal. Então, a publicidade pagava muito bem, mas muito bem mesmo. Assim, ao ponto de eu fazer uma publicidade, eu tinha uma cara boa para publicidade. Vendia qualquer coisa. E a gente, com aquele dinheiro, vivia 3, 4 meses, às vezes. E às vezes não tinha publicidade, mas tinha teste. E o teste era muito bem pago. Se você fizesse uns 5 testes por mês, pô, você pagava todas as contas. Impressionante como mudou, né? Bom, mas aí, para salvação da lavoura, apareceu a oportunidade de entrar num dos grupos teatrais mais conceituados do país. A gente fez uma matéria sobre eles. Ah, é? Olha lá. O Grupo Teatro do Ornitorrinco surgiu na cena paulistana em 1977,
sob a inspiração de 3 dos mais criativos profissionais dos palcos brasileiros: Cacá Rossetti, Luiz Roberto Galizia e Maria Alice Vergueiro. Mahagoni Songspiegel foi uma das suas primeiras montagens. Mas em 1985, com o Blu-ray Folias Físicas, Patafísicas e Musicais, o grupo conquistaria uma enorme notoriedade, principalmente entre os jovens. A revolucionária encenação misturava teatro, circo, dança, música e fez do Ornitorrinco um dos mais aclamados grupos teatrais no Brasil e no exterior, como foi na temporada de um mês no Central Park de Nova York. Outros sucessos vieram, como O Doente Imaginário, O Avarento, Teledeum ou Sonho de uma Noite de Verão, entre tantos clássicos reinventados pelo Ornitorrinco. José Rubens Chachá atuou em muitos deles, interpretando, cantando, dançando, tocando instrumentos e fazendo rir até quem não entendia a nossa língua. Como é que você foi Que maravilha parar? você inventar isso. Como é que você foi parar no Então, Ornitorrinco? graças ao Chiquinho Brandão, que aqui também foi funcionário da casa, fazia o professor Paropopó, ele que me levou. Ele falava, você não tem que mais fazer esses teatros que está fazendo, você tem que ir para o Ornitorrinco, você é a cara do Ornitorrinco e tal. Convenceu o Cacá, que eu era o cara, para entrar no lugar do Galizia. O Galizia tinha saído do grupo, senão você tem que entrar e tal. E fui fazer o Mahagoni, que para mim, se eu pudesse fazer uma outra peça na minha vida, eu escolheria fazer o Mahagoni, que realmente mexeu com a minha vida, eu cantava, né? Porque eu entrei no teatro a partir do meu canto, porque eu cantava bem, então me abriu as portas o fato de eu cantar, né? E foi realmente uma experiência espetacular, porque eu vinha de teatro de grupo na época do Amador, e eu, quando me profissionalizei, eu buscava um grupo, entendeu? Eu gostava dessa democracia que existia dentro dos grupos, né? E o Ornitorrinco me proporcionou isso, um espaço para ser criativo, para ter uma voz dentro dele, né? Para ter escolhas. E o Ornitorrinco tinha uma forma de representar que contava muito com a personalidade dos atores, sabe? Que você não ficava atrás do personagem, você ficava do lado dele, para as pessoas identificarem que você misturava o ator com o personagem para fazer a graça, para fazer render a história. Então, foi onde eu fui mais feliz, sem dúvida. Fora de ter aliado o fato da gente viajar muito para fora do país, que por causa disso eu reneguei cinema, televisão, eu fiquei longe dessas mídias, porque eu optava sempre pelo teatro, né? Eu lembro que uma vez o Avancini me convidou para fazer o papel principal de uma novela, e eu falei, eu não posso, porque mês que vem eu tenho que ir para o México. Fazer o quê? Eu vou fazer o Bula. Você está louco, é teatro. Mas o teatro é o meu espaço é o teatro, entendeu? Em 87, a peça Teledeum foi censurada e desencadeou um movimento que conseguiu incluir a proibição de qualquer tipo de censura governamental na Constituição de 88. Por que motivo houve a censura dessa peça? Como é que vocês resolveram Então, é muito isso? curioso, porque o Teledeum surgiu depois que tinham feito aquela cerimônia lá no Teatro Casagrande, no Rio de Janeiro, que Censura quebraram. nunca mais, tal. Que quebraram, não tem mais censura no Brasil. Passou 6 meses e censuraram a nossa peça. Então, foi muito legal, porque os artistas sacaram que aquilo tinha sido um engodo, né? Então, houve assim, uma grande participação de todos os artistas do Brasil. Recebemos telegramas de classe, de sindicatos de todo o mundo nos solidarizando com a gente, né? Então, houve um movimento bem grande para a liberação da peça, que acabou sendo liberada, mas continuou sendo Contestada, né? porque, por exemplo, a gente foi viajar para a Colômbia, não sei se vocês vão perguntar isso, mas a gente sofreu um atentado à bomba na Colômbia, né? Explodiu uma bomba no banheiro do teatro, que feriu uma pessoa, e tinha uma outra prontinha debaixo do palco para estourar ainda quando a gente estava. Desmontaram a tempo. Então, é uma peça que continuou tendo esse caráter de maldita, vamos dizer assim, né?
E lá na Colômbia vocês tiveram tinha uns radicais, né? Tinha. Uns Eu cheguei a radicais ser que ficavam na porta do teatro. Tal. Teve passeatas contra e a favor, entendeu? O exército ia buscar a gente no hotel para levar para o teatro, e do teatro levar para o hotel. Ou então, quando tinha uma festa numa casa noturna, a gente ficava dançando e tal, e os caras de metranca do nosso lado, assim, na beira da pista. Era muito engraçado isso. Bom, visto hoje em dia, legal, né? Legal. Bom, e a gente tem mais um depoimento. Vamos ver de quem é, Xaxá? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, só de pensar no Xaxá a gente já dá risada, né? Porque ele é um grande showman, na verdade. Um grande companheiro, uma pessoa que sempre trabalhou muito com o Cacá, com o Chiquinho Brandão, o Sérgio Augusto. Ele é autor, ele é compositor, ele escreve textos, ele dirige. É um excelente ator, um ator cômico, um ator dramático também. E eu lembro que no Bu ele ficava lá na frente do teatro recebendo, né, as pessoas e conversando e batendo papo. Era nosso capitão Bordadura, o nome do capitão Bordadura, que comandava o exército do Bu, né? E lá ele já divertia muito todo mundo que estava entrando no teatro. Então o Xaxá é uma pessoa muito especial, muito generoso e muito alegre, que é muito gostoso trabalhar com uma pessoa assim, né? Você saber que você pode contar com a alegria, com o carisma dele e com essa facilidade que ele tem de lidar com todo mundo. Xaxá, um beijão para você e sucesso sempre. A mãe e o Bu. Mãe, o boa. É isso que ela cita, assim, de eu ficar na porta recebendo as pessoas. Era uma coisa, eu não sei de onde vinha. Acho que baixava alguma coisa em mim. E aí tinha aquela fila de 400 pessoas, eu tinha uma piada para cada um. Ou era com o cabelo, ou era com o sapato, ou era a roupa, ou era com o jeito. Eu não sei de onde vinha. Eu não sei de onde vinha. Juro por Deus, eu não sei de onde eu tirava tanta piada ali para fazer. Bom, o Ornitorrinco viajou muito, como você falou, né? Foram vários países, tal, muitos festivais. Agora, em 91, você estava em Nova York, fazendo o Sonho de uma Noite de Verão no Central Park, né? Durante um mês, né? Exato. E houve uma polêmica muito grande por causa da nudez das fadinhas. Exatamente. Como é que foi isso? É uma coisa maluca, porque ali o Central Park, né, o Delacorte Theater, do Joseph Papp, ele era subsidiado pelo governo, vamos dizer assim, né? E as pessoas, o pessoal mais careta, vamos dizer assim, começou a indagar se as pessoas queriam assistir Shakespeare com mulher de peito de fora. Nunca se viu isso. Como assim? Ainda mais pago pelo governo, entendeu? Então aquilo virou uma polêmica tão grande, entendeu? Que a mídia internacional toda, a gente deu entrevista para todo tipo de mídia, Japão, Coreia, Inglaterra, virou um assunto aquilo ali, né? Tinha, inclusive, programas à tarde na televisão que perguntavam assim, você quer assistir esse troço aí? Com essas mulheres de peitinho para ver, gostava que a crítica... Depois falou assim, o peitinho não era tão grande assim. E eu lembro que atraiu muita gente famosa lá do teatro e do cinema americano. Eu lembro que o Kevin Kline foi assistir um dia, eu fui pegar umas coisinhas lá que eu tinha esquecido em cena, quando eu vejo o Kevin Kline sentado na plateia, veio me abraçar, dizendo, pô, eu fiz o teu papel e tal, tantos anos atrás. E outra, uma atriz que eu era apaixonadíssimo, a Kathleen Turner, que, gozado que uns 2 anos antes a gente tinha ido com outra peça para lá, para Nova York, e ela trabalhava num teatro ali a 2 quadras do meu hotel, e de vez em quando eu ia lá para ver ela sair do teatro, assim, só para ver ela sair. Eu era apaixonado por ela. E aí, quando estreou a peça e tal, falaram assim, olha, hoje a Kathleen Turner está aí. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês não falam onde ela está, porque eu não quero ver, vai me atrapalhar demais. Pois a gente entrava de dia, porque começava de dia e terminava à noite o espetáculo. Eu entrei, a primeira pessoa que eu vi foi a Kathleen Turner. Eu falei, meu Deus, que mulher maravilhosa. Me atrapalhou demais esse dia. A gente tem agora um depoimento que eu diria que é bem peculiar, né, Atílio? Peculiar. Foi recomendado por uma pessoa. Ela tem que ter o depoimento dessa pessoa que vai aparecer agora. Dá uma olhada quem é. Eu estou aqui no meio das crianças, entendeu? Na casa do meu sobrinho, marido da Gabriela. Estou com a meninada aqui, olha aqui. Nossa, cara. Xaxá, um beijão pra você, entendeu? Essa é a 3ª vez, bicho. A gente não consegue falar direito, que agora tem Nossa Senhora Aparecida no meio. Olha aí, ó. Xaxá, grande Xaxá das crianças.
Falou, meu, Anton, manda um beijão. Até mais. Fica com Deus. E Nossa Senhora Aparecida. Olha lá o Bento, dá uma olhadinha pra lá pro Xaxá. Olha o Xaxá. Esse fala demais de você. Até mais. Então, Não sei nem o que dizer desse depoimento. é uma figura que sempre esteve junto com a gente, fez acho que 2 peças com a gente e viajou muito e tudo mais. É uma figura, porque, por exemplo, o Kaká tinha pensado em ter um cachorro em cena, né? E falou assim, pô, mas quem é que vai cuidar desse cachorro, né? Que, no teatro, vamos fazer a temporada. E eu falei, pô, só o Chaves, né? O Chaves é um louco, ele é completamente louco, esse cara, né? Figura. É uma figura. Ele falou, meu, só o Chaves para cuidar de um cachorro, né? Capaz de dormir no teatro com o cachorro e tal. E aí a gente viu que ia ser muito difícil, mas ele acabou ficando na peça, só que o cachorro era uma corrente dura. Ele fazia como se estivesse com um cachorro invisível. Mas é um querido, é uma pessoa que infelizmente abandonou o teatro, foi morar no mato, lá em Minas Gerais, e eu acho que ele está muito feliz lá. Eu acho que ele está muito feliz. Olha, aparentemente tá. Não, isso não imagina a idade que ele tem. É um cara quase 80 anos, se não é que tem 80, mas ele tem uma saúde assim. O Paulo Betti ama demais o Chaves também. Eu cuido dele aqui em São Paulo e o Betti cuida dele no Rio de Janeiro. Somos padrinhos dele. Foi o Betti que sugeriu. Ah, foi o Paulo Betti. Imaginei. Agora vamos falar um pouco sobre cinema. Vamos. Você atuou em mais de 30 filmes, mas também escreveu aí alguns roteiros, né? Como É de Morte, Castelo Rá-Tim-Bum. São processos muito diferentes, o de um texto teatral e de um roteiro cinematográfico? Olha, eu não tenho muita visão espacial das coisas, né? Eu não consigo imaginar um cenário, eu não consigo imaginar um enquadramento, entendeu? Então, isso me facilita para juntar a dramaturgia com o cinema, entendeu? Eu, por exemplo, escrevo uma peça, se não vem um bom cenógrafo e fala assim, não, a porta é aqui, a janela é aqui, vai ter um... Eu vou dançar, entendeu? Assim como o cinema, eu escrevo como se eu estivesse escrevendo para um teatro. E depois o diretor é que vai ver como é que decupa aquilo, entendeu? Então, eu não tive grande problema de transpor essa barreira do teatro para o cinema. Eu tive grandes mestres, né? Que me auxiliaram, me chamando para escrever junto, né? O Júlio Calasso foi um grande, morreu há pouco tempo, que me botou para escrever junto, ganhamos o prêmio de roteiro de cinema e tudo mais. Mas, mais uma vez, eu aprendi fazendo, como a música, como o teatro. O cinema também, eu cresci a partir da prática, né? Eu já estou no 4º filme assim, que eu escrevi, tive outros curtas também. E tem um maravilhoso, que foi o primeiro que eu escrevi, que chama-se O Beijo 2348/72, com o Chiquinho Brandão, com a Maite Proença, com o Fagundes, comigo, enfim. Todo o elenco teatral de São Paulo está nesse filme. Todo mundo está, e é um filme muito bom. Muito esquecido aí nos escaninhos Lamentavelmente. do cinema. Um parceiro seu do cinema faz um pedido para você. Quem será, hein? O que será que ele quer? Pedido? Oi, Xaxá. Paulo. Acho que o tesouro que nós temos em comum, não é? É o Chiquinho Brandão. Temos convivido com esse ator maravilhoso que foi o Chiquinho. Você ainda mais próximo, talvez, ainda dele do que eu. Fale-nos um pouco do Chiquinho Brandão. Chiquinho foi uma pessoa anárquica, assim, que me ensinou a pensar o teatro de uma forma irreverente, sabe? O Chiquinho era uma coisa tão engraçada, porque ele esquecia as coisas, ele tinha que fazer... Eu ensinei ele a fazer um truque da pomba, por exemplo, só dar um exemplo, né? Eu fiz um cursinho de mágica rápido, assim, porque eu queria ser mágico também, de tirar a pomba aqui, assim, com pano, né? E aí ele fazia esse truque, no Marragone ele tinha que tirar, só que ele esqueceu o lenço. Ele falou, agora o que eu faço? Aí a Maria Alice usava uma raposa mesmo, de estola, assim, né? E aí ele pegou a raposa assim, tirou uma pomba de dentro da raposa. O público aplaudia de pé essas loucuras do Chiquinho. O Chiquinho foi um cara que me levou para o Ornitorrinco. Depois a gente dividiu uma casa lá em Pinheiros, eu, ele e o maestro Félix Wagner.
E somos assim... Você morou com o Chiquinho Brandão? Cheguei a morar com o Chiquinho. Olha. Né? Foi Uma experiência. uma experiência e tanto. Depois ele mudou para o Rio de Janeiro. Mas era uma coisa que eu devo muito a ele, essa entrada ao Ornitorrinco, né? E essa forma irreverente de pensar não só o teatro, como a vida também, né? Ele era um cara que nunca teve uma conta em banco, entendeu? O que ele ganhava, ele gastava na hora, nunca tinha dinheiro para nada, entendeu? Eu fui vendo assim que, caramba, vale a pena ser um pouco assim também, né? Não levar tão a sério a vida, né? A carreira, né? Então, o Bete, ele morou também com o Bete ali no Rio de Janeiro, né? Ele chamava, quando ele era casado com a Eliane Jardim, de Mami. Ô, Mami, cadê as minhas meias? Né? Ele chamava... Ela ria muito, que era a mesma idade que ele, né? Mas chamava de Mami. E o Chiquinho é inesquecível, são os meus grandes amigos. Ele e o Gerson, que trabalhou aqui também. Gerson de Abreu. O Gerson de Abreu também foi outro amigo que morreu. Foram dois grandes amigos que se foram. E... Grande cantor também. Nossa, a gente fez Acorde Celestino sobre o Celestino, que ele amava, e só ele cantava igual o Celestino. E um dia ele veio com um calhamaço de jornal, assim, escreve aí uma história do Vicente Celestino. Eu li aquilo tudo e vi que não tinha história. Ele não bebia, não jogava, não fumava, tinha a mesma mulher há 40 anos. Eu falei, como é que eu vou escrever uma história de um cara que... Aí eu escrevi uma história depois que ele tinha morrido, que ele ia parar no céu e que lá encontrava o rei da voz, lá o Chico Alves e a Carmen Miranda, e lá eles se juntavam e a história se passava no céu. E aí eu fazia o Chico Alves, ele fazia o Celestino. O Celestino. E dava um show, né? Até hoje eu não consegui remontar a peça porque eu não achei ninguém que cantasse como ele. Né? Bom, você tem trabalhos marcantes, importantes na TV também. Sim. Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco, pode ser? Tá bom. Sobre isso e sobre muito mais. Tá bom. A gente volta já já com José Rubens Chachá. Estamos de volta com José Rubens Chachá. Bom, você já tinha participado de algumas produções de TV, desde a novela Checkmate, na TV Tupi, em 76. Sim. Mas foi interpretando Oswald de Andrade, né, na série Um Só Coração, que você conquistou aí o grande público. Isso já faz 20 anos, não? Sim. E ele continua impregnado em você, né? Ele Continua, grudou em você, não é mesmo? Hoje em dia, como o Oswald de Andrade ele não tinha um rosto muito conhecido do grande público, então o que aconteceu? Quando começou a fazer sucesso a série, o rosto do Oswald virou o meu rosto. Então as pessoas, quando pensam no Oswald hoje, pensam na minha cara, não na cara dele. Então é algo muito interessante. Tudo que acontece em São Paulo que fala dos modernistas, me chamam para fazer, né? E esse fato de ter feito muito jovem a TV Tupi, que era na Tupi o Checkmate, né? Sim. Eu achei aquilo tão estranho, a televisão, que eu estava acostumado com o teatro, que você se concentra e faz, e não erra, e não sei o quê. E aquilo ali, o cara fala assim, não, até aqui valeu. Até aqui agora pega dessa parte em diante. Eu falei, como assim? Eu não entendia isso, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu rompi com a coisa. Eu nunca mais quis fazer televisão. Fazia esporadicamente, apresentava programa, fazia essas coisas tudo. Fui até professor de química da Fundação Roberto Marinho. É mesmo? Na segunda fase do novo telecurso segundo grau, nós vamos estudar química, seus princípios, leis e teorias. Até lá. Mas eu fiquei muito tempo longe da televisão, fazendo esporadicamente uma coisa ou outra, mas nunca me atirei de cabeça nisso, né? Até as pessoas falam, mas o que você fez? Eu fiz de uns 20 anos para cá, 25 anos para cá, comecei a fazer... Depois que eu saí do Ornitorrinco, que eu parti para a carreira solo, que eu vi que eu precisava mais do que nunca ter uma mídia, né, que botasse minha cara no ar, para ter patrocínio, para ter público, para ter espaço na mídia, enfim. Né, a televisão é fundamental, né, para quem quer trabalhar como ator. Bom, até aqui valeu, tá? Então vamos pegar daqui para frente agora. Aliás, você tem um filho chamado Rudá. Rudá, Que é o nome também de um filho do Oswald de Andrade. É uma homenagem a ele. Nasceu nessa época que você estava fazendo Oswald? Foi. O Rudá
procurando o nome, eu falei, não, mas o nome está aqui, do meu lado. Rudá quer dizer amor em Tupi-Guarani. Quer dizer, Deus do amor ou amor, que para o índio é a mesma coisa, o Deus ou a coisa em si, né? E o Rudá, então, nasceu de muito amor e tudo mais, e é uma homenagem que eu quis prestar ao Oswald, né? Porque ele foi buscar esse nome que também existia, mas é um nome esquecido, né? E depois eu fiquei sabendo que tem muitos outros Rudás, mas ele foi realmente uma homenagem que eu fiz ao Oswald, né? Que, de repente, eu lembro assim que eu virei o Oswald, né? Eu comecei a pesquisar tanto, fui nas casas que ele morou, fui em todas as casas que ele morou em São Paulo, eu fui seguindo uma por uma, fui conhecer por dentro, por fora, falar com vizinhos, que já não conheciam ele, naturalmente, mas eu fiquei assim, virei foi uma obsessão na minha vida, né? Li toda a obra dele, me identifiquei, até hoje eu defendo, quando o Rui Castro fala do Oswald, cara, eu quero ligar para a Folha de São Paulo e falar, me bota o Rui Castro na linha aí que eu quero falar umas verdades para ele. Isso é pura inveja de um mineiro que quer ser carioca e tem inveja dos modernistas do Paulo. Entendeu? Eu fico assim, indignado quando alguém fala alguma coisa do Oswald. Eu quero brigar. Realmente encarnou o personagem, né? Mais depoimento, Xaxá, agora de um colega de cinema, de teatro e até de eventos. Olha só. Salve, Xaxá! Salve Oswaldo de Andrade! E viva Oswaldo de Andrade! Salve! Salve Mário de Andrade! Essa parceria que a gente fez lá no Só Coração, eu, você, Xaxá... Primeiro, o Xaxá me revelou, assim, um estudioso do Oswaldo de Andrade. Pode me perguntar isso para ele, porque ele estuda, ele sabe muita coisa do Oswaldo de Andrade, entrou em contato com a família. Vez por outra a gente se encontra fazendo Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, como no cortejo da cidade de São Paulo, fizemos os dois. Mas eu conheço o Xaxá de outros carnavais, conheço o Xaxá do Teledeum, do Ornitorrinco, daquelas grandes experiências. E sempre e fizemos depois, viajamos o Brasil inteiro, prazerosamente juntos, fazendo a peça da Maria Adelaide Amaral, com a Eliane Jardim, né? Tarsila, a peça chamava Tarsila, e eu, de Mário, Xaxá de Oswaldo. E recentemente, veja que coisa só, eu fui chamado para fazer uma série, e um dos motivos que me levou a fazer a série foi que a série, o Xaxá fazia o Silvio Santos. E aí me convidaram para fazer o Roberto Marinho. Ou seja, de certa maneira, o Oswaldo de Andrade e o Mário de Andrade da televisão brasileira, da cultura popular aí brasileira. Enfim, adorei fazer, foi ótimo, encontrei com ele de repente ali fazendo os dois, e como sempre, né, o Xaxá é aquele que está sempre ampliando para melhor servir-nos. Viva Xaxá! Emoé! Que maravilha esse cara, maravilhoso. Realmente, a gente fez essa viagem do Tarsila pelo Brasil. Cara, coisa inesquecível, a gente saiu rindo de Porto Alegre para onde rir lá no Nordeste, assim, foi só prazer, foi uma excursão surpreendente. Outro figura que tem um papel, Sim, né? Toda vez que acontece alguma coisa, é os dois que vai, entendeu? O Oswald e o Mário. E foi uma acreditação, porque quando a gente fazia o Tarsila, falaram assim, olha, a filha do Oswald está na plateia. Eu falei, filha do Oswald? Cheguei lá, estava a Marília chorando na plateia. Eu falei, meu, você é meu pai. Foi desde os 6 anos de idade que eu não vejo meu pai. Como é que você sabia que ele falava desse jeito? Que ele entrava em casa desse jeito? Que ele andava desse jeito? Eu falei, não sei. Ele baixou aqui e eu estou fazendo. E a gente ficou tão amigo, eu fiquei tão amigo da Marília, que ela me promoveu advogado do Oswaldo de Andrade na Terra. O que falaram de Oswaldo, você pode defender que você tem razão. Ah, que genial. A gente tem mais um depoimento e é de uma parceira de muitos trabalhos, olha só. O Xaxá é um colega histórico com quem eu convivo de vez em sempre desde os anos 90. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi quando eu trabalhava de garçonete, pelo Chiquinho Brandão, que eu também não conhecia, mas ele me falava muito de um tal Grupo Ornitorrinco e de um colega com quem ele dividia a cena e a casa. Fui convidada para assistir essa peça, Ubu, no Teatro Ruth Escobar, e foi onde eu vi pela primeira vez o Xaxá atuando. 10 anos se passaram. De repente eu estava na Alemanha como Ubuzete, participando, né, do Grupo Ornitorrinco,
junto com o Xaxá, que agora é meu colega. Mais 10 anos se passaram e o Xaxá foi me assistir na peça Uma Bembe, do Gabriel Vilela, para me convidar para fazer a Carmen Miranda. Uma peça maravilhosa, Acordes Celestinos, que ele escreveu, atuou e dirigiu. Ele fazia o Chico Alves e o Gerson de Abreu, o Vicente Celestino, e eu a Carmen Miranda. E eu agradeço até hoje, que é um dos meus trabalhos favoritos. Agradeço o Xaxá pela confiança e por ter me convidado para fazer a Carmen Miranda no teatro. Canta Brasil! E, mais recentemente, nós brigamos, nos apaixonamos e casamos na novela Carinha de Anjo, onde eu fazia uma roqueira doida e o Xaxá um delegado careta. E eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer algum trabalho junto de novo. O Xaxá é um colega muito querido, muito franco, muito objetivo, um super ator, muito bem-humorado. Então é uma pessoa com quem eu gosto muito de trabalhar e faz parte da minha trajetória profissional. Um beijo, querido, te amo. Ela é tão boa atriz que a gente abriu testes, chamou foi muita gente fazer teste, cantoras maravilhosas, não tão boas atrizes, mas cantavam muito. Ela é tão boa atriz que ela foi fazer o teste e convenceu a gente que ela cantava. E virou a Carmen Miranda. E tão boa atriz que ela fez. Ela era. Muito bem, continuando no teatro. Temos uma matéria aqui sobre um outro personagem histórico do seu currículo. Olha só. Diego Rivera foi um dos maiores artistas plásticos mexicanos e um dos mais destacados muralistas da história. Viveu na Espanha, França e Itália por 14 anos, onde estabeleceu contato com artistas como Picasso, Dalí, Miró e Gaudí, que influenciaram significativamente a sua obra. Sua pintura vanguardista, num estilo realista vigoroso, retratava principalmente aspectos históricos, sociais e culturais de sua terra. Diego era ateu e comunista e optou pelo muralismo por considerar burguesa a pintura de cavalete, geralmente confinada em coleções particulares. Ainda assim, pintou mais de 3.000 quadros, além de cerca de 5.000 metros quadrados de murais. Diego foi casado com a pintora Frida Kahlo e o conturbado relacionamento do casal ganhou dimensão de lenda, inspirando filmes, livros e textos teatrais. No Brasil, coube a José Rubens Xaxá vivenciar a mítica paixão entre os dois gênios da arte, na montagem teatral de Frida e Diego. Você já tinha um certo envolvimento com a história do Diego Rivera e da Frida, né? Antes de fazer essa peça. Tem. Em 85, a gente estava com o Bu no México e foi lá que eu tive contato com o trabalho da Frida e do Diego, né? Visitamos a casa dele. Foi um choque para mim essa obra deles, né? E, coincidentemente, nesse mesmo ano, nessa mesma viagem, nós sofremos aquele terremoto que foi o maior da história do México. Desabou o hotel na nossa cabeça e nós conseguimos sair ilesos todos, né? E, então, eu comparo o conhecimento, o contato que eu tive com o Diego e com a Frida com esse mesmo terremoto. Foram 2 terremotos que aconteceram na minha vida, né? Porque, realmente, eu fiquei apaixonado pela história dos dois. E os guias turísticos, ao mostrar a casa, eles escondiam um pouco esse aspecto mundano que eles tinham, que era uma coisa meio lúbrica e que eles tinham um pouco vergonha de contar, que eles se traíam, que eles eram meio sacanas e tudo mais. Mas a gente ficava com aquilo na orelha e que eu falava, bicho, isso aqui dá uma história de teatro fantástica. Mas eu nunca pensei. Mas depois a Maria Adelaide, que captou essa história e me chamou para fazer. Eu falei, é tudo que eu queria fazer, era o Diego. E com essa fantástica atriz, né? A Leona Cavalli fez magnificamente. E a gente também viajou o Brasil inteiro, foi um grande sucesso. E a peça me marcou também, né? Me marcou porque
Eu sou apaixonado pelo Diego, defendo o Diego também com todas né? As pessoas, ele não era comunista, era assim, senhor. Era uma coisa assim, mas ele era burguês, era muito safado, mas ele era safado por isso, por isso. Eu sempre defendi os meus personagens com unhas e dentes quando eu me apaixono por eles, né? Então, acho que foi um personagem bastante marcante para mim também. Bom, você já declarou, não sei se em algum momento de tristeza profunda, de decepção muito grande, não sei, que quer se aposentar dos palcos, das telas, das telonas, das telinhas, tudo, e se dedicar só a escrever. Você está se preparando para isso? Olha, eu estou assim, perto de chegar aos 70, né? E eu digo assim, será que eu vou ter fôlego ainda para continuar batalhando, fazendo coisas? O palco realmente, eu rejuvenesço ali, entendeu? Eu fui ver o Paulo Autran com 80 e tantos anos de idade, ia falar com ele no camarim, ele estava sempre caidinho, coitado. Aí você via no palco, o cara era um vulcão, né? E eu sempre falei assim, mas eu acho que é isso que me aguarda. Eu sei aquele velhinho caquético na coxia, e quando eu ganho a cena, eu vou ficar novo de novo, né? Vou ficar jovem novamente. Então, mas é que aos poucos eu estou descobrindo um prazer tão grande em escrever, que é um prazer solitário, eu sei que é difícil você se concentrar, mas a pandemia, por exemplo, me ensinou que eu tenho que ficar quietinho no meu canto escrevendo e que, de repente, eu saí dessa pandemia com 10 projetos, né? 5 de cinema e 5 de teatro. Olha um deles só. eu estou até, inclusive, trabalhando, um monólogo agora, estou trabalhando para montar. Estou produzindo pela primeira vez em 48 anos de teatro, estou produzindo uma peça. E eu acho que, não sei, eu fui descobrindo um prazer tão grande em escrever como estar em cena. Então, o que o destino me reservar, eu vou embarcar. Penso até me especializar mais em direção também, porque não exige tanto fôlego, tanta juventude que eu já não tenho mais. Enfim, eu acho que eu queria ser um velhinho escritor. Seu último trabalho na TV foi na série Reis da TV Record. Exato. E esse trabalho exigiu uma preparação física e emocional fortíssima. Conta pra gente, que preparação foi essa? Física, principalmente, porque eu fazia um cara de 180 quilos e que tinha que trabalhar com enchimento, com um grande macacão repleto de espuma, assim. E no calor do Rio de Janeiro, né? Em pleno verão de 40 graus. Então, era 40 graus por fora e lá dentro era 50. Então, eu tinha que me concentrar muito para não sofrer tanto com aquele calor e poder me concentrar no que eu estava fazendo. Existia um mundo que eu não conhecia, que, embora eu seja de uma família católica, teve bispos na minha família, teve padres que lutou contra a ditadura, o padre Rubens Chacerro, de Santo André, um padre muito famoso lá em Santo André. Então, tem essa vertente católica, né? Mas eu nunca li a Bíblia, nunca me interessei muito pela Bíblia, né? Fui um congregado mariano na infância, mas era para poder jogar futebol depois da missa. Só podia jogar futebol quem tinha ido na missa. Então eu ia na missa para jogar futebol. Então, de repente, agora surgiu essa oportunidade de fazer uma novela bíblica e eu tive que me inteirar da coisa, né? E foi bastante positivo, porque eu vi que tem um grande público, né, que é aficionado por esse tipo de história, e que eu falei, bom, deixa eu emprestar um pouco do meu trabalho a isso, né? Agora, recentemente, cá entre nós, hein, Xaxá, você recebeu um convite para participar de uma série internacional da Fox Disney, e parece que há um certo mistério em torno dessa série. Do Fox Disney, sim, A gente fez uma... Pode falar? Pode, né? Pode. A gente fez uma série chamada O Rei da TV. E eu faço o papel do Silvio Santos. Sem essa barba, eu fico com a cara dele, você não precisa ver. E aí, é uma série que é uma biografia não autorizada. Ele não sabe até hoje que essa série está pronta pela Disney, pela Fox, né? E foi muito legal porque os caras escreveram com advogados do lado, né? O que não consegue provar, não escreve. Então, tem muita coisa que fala bem dele, mas fala mal também. Ele não é um santo, né? Aconteceram muitas coisas na vida dele. Um cara que tem esse império todo passou por poucas e boas, né? Nem tudo foi uma correção total na vida dele. E tudo isso é retratado.
Então, foi muito legal terem depositado em mim essa confiança, né? De me fazer parecer com ele, de buscar como é que é o trejeito, como é que é a voz. E fico rezando para que a Fox faça a terceira temporada, que afinal de contas ele está vivo, está com 91 anos, ainda tem mais 11 anos de história para contar dele. Tem mais temporada por aí, então. Exatamente. Xaxá, obrigada pela sua presença, foi uma conversa muito deliciosa, né? Né, Atílio? Boa, né? Eu só lamento não ter público, porque eu funciono muito com plateia. Pois é. Se tivesse plateia, que eu estava contando piada, sapateando. É o nosso sonho voltar a ter plateia nesse programa. Com certeza vai voltar, tenho certeza. Já, já a gente volta, né? Xaxá, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bacana. Tá? Obrigado a todos. Obrigada a você. A gente fica por aqui, mas volta na semana que vem. Obrigado a todos e até lá. Pronto. Agora sim, agora sim. Obrigada. Eu não contei um detalhe muito importante. Opa. Minha primeira profissão foi treinador de cachorro. Você tá brincando. A gente não E depois falou. de anos eu virei o cachorro do Saltimbancos, é o primeiro cachorro do Kit. Você fez no infantil, né, Saltimbancos? Com o Renato Jandira. Consorte, Jandira e a Taia Pérez. E a sensação que eu tinha é que a gente ia sair todo dia direto pro